Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca e hoje nós vamos falar um pouco sobre o conceito de corrupção. Primeiramente, eu queria que você abraçasse o seu coração e que você desejasse a você 1 quilo de felicidade, pois você nasceu para ser feliz. De imediato, quero ler um pensamento de Otávio Paz sobre a corrupção. Ele vai dizer que não sabemos onde começa o mal, se nas palavras ou nas coisas, mas quando as palavras se corrompem, os significados se tornam incertos, o sentido dos nossos atos e de nossas obras também é inseguro. O termo corrupção inclui uma enorme gama de atos, como, por exemplo, trapaça, velhacaria, logro, ganho ilícito, desfalque, consunção, falsificação, espólio, fraude, suborno, peculato, extorsão, nepotismo e vários outros. Isso, segundo as ciências sociais, economia, política, história, sociologia, filosofia, dificulta a conclusão de um conceito unificado de corrupção. Na origem da palavra corrupção está na Grécia Antiga e foi utilizado primeiro por Aristóteles para designar a degeneração ocorrida nos governos da monarquia e da democracia, quando ele trata da questão dos sistemas de governo e dos regimes de governo. Cícero, de acordo com a realidade vivida na Roma Antiga, ele vai empregar o conceito de corrupção para descrever o suborno, bem como o abandono dos bons costumes, da ética e da moralidade. A palavra corrupção vem do latim corruptus, que literalmente significa quebrados em pedaços. Em outra acepção, apodrecido, pútrido. Por conseguinte, o verbo corromper significa tornar-se pútrido, podre, aquilo que não vale nada. A palavra serve ainda para qualificar o caráter degradado, infestado de mal, depravado, pervertido, malicioso e maligno, que tanto o corrupto como o corruptor traz em si. O conceito de corrupção no contexto atual, filosoficamente falando, é uma forma de comportamento que renuncia à ética, à moralidade, à lei, os bons costumes e a virtude civil do local onde se mora. Segundo Demores, a corrupção é o uso ilegítimo do poder público em favor do benefício privado. Todo uso, seja grande ou pequeno, ilegal, não ético, das atividades governamentais, em função de interesses e benefícios pessoais ou políticos, ou simplesmente o uso arbitrário do poder, é uma corrupção. Assim, podemos dizer que a corrupção é parte de um universo extenso de atos colusivos, sendo ela própria uma modalidade de conluio ao lado de outras modalidades de igual natureza, que particularmente no Brasil podem ser exemplificadas como a conciliação negativa e o jeitinho brasileiro. Na visão de Barão de Montesquieu, a corrupção quase sempre começa com a corrupção de nossos princípios. Maurício Silva vai dizer que pode-se distinguir 3 tendências básicas da definição do conceito de corrupção, sendo ela a moralista, a legalista e a revisionista.
Na moralista, a corrupção se liga principalmente à questão da natureza ética. Ela seria apenas, antes de tudo, uma subtração de padrões éticos e morais estabelecidos por uma determinada comunidade. Na teoria legalista, a corrupção procura contrapor frontalmente a moralidade, defendendo a ideia que a corrupção é a ruptura de um conjunto de leis, instituída, ou entre as palavras, por padrões normativos de um sistema. Os revisionistas, eles trazem em si a definição de que a corrupção é um mal presente que limita a sociedade em todos os aspectos e é muito presente em estados burocratizados. Para Heidmar, ele vai definir a corrupção em 1970 em 3 tipos também. Corrupção negra, que é a que o público, tanto a burguesia como os trabalhadores, em sua maioria, em sua opinião, condena, ou seja, a tese de que é condenável aquele tipo de ato, de ilícito. Ou seja, toda a sociedade quer ver punida a questão por princípios legais. Outro tipo de corrupção fundamentada em Heidmar é a corrupção branca, que é a pior de todas. É que nem a população e nem a burguesia considera punível. Ou seja, é a corrupção tolerável. Aquela visão do rouba mais faz e assim por diante. O último modelo de corrupção de Heidmar é a corrupção cinza, a que indica que alguns elementos, usualmente elites, podem querer ver a ação punida e outros não. É aquela, se for do meu partido, não. Se for do seu partido, sim. Ou seja, entra a questão na corrupção cinza, a questão da conveniência. Se serve para mim, beleza. Se não serve, nós vemos muito no Brasil. Laplace vai dizer que o que sabemos é limitado, o que não sabemos é infinito. Então, nesse sentido, a gente vê essa complexidade dos 3 conceitos, tanto da corrupção negra, como da corrupção branca, como da corrupção cinza. Maurício Silva ainda afirma que a corrupção abrange os seguintes níveis da sociedade. Corrupção social, que é aquela que está representada pelas relações sociais maldosas, ou seja, todo tipo de relações sociais maldosas, relações humanas maldosas, vai ser condenada como corrupção. A corrupção é a mais debatida, mais discutida, né? Corrupção política, que estaria representada por atitudes classicamente definidas pelos partidos, pelas ideologias, pelas hordas políticas. E aí, essa é muito debatida em nosso contexto, porque delas vai aparecer o nepotismo, o tráfico de influência, o financiamento ilegal de campanha, aquela frase do Robson cabe muito bem aqui, ou seja, o duro não é chegar ao poder, o duro é manter-se no poder, porque para se manter no poder precisa de fazer alianças, precisa se jogar-se à boca da onça, vamos dizer assim. A corrupção econômica, que estaria representada por toda a atitude de vazamentos que beneficia grupos tal. O Brasil é clássico nisso, né? Ex-ministro da Fazenda, ex-ministro da Economia, que vaza para amigos, vaza para companheiros, tipos de negócios lucrativos. E, por último, a corrupção jurídica, sistema jurídico, ou seja, aquele grupo que deveria combater a corrupção está infestado, ou seja, existe um grupo
né, dentro da justiça, de promotores, de desembargadores, juízes, a alta categoria do judiciário, a baixa, ou seja, não há uma cronologia, não há tempo, alguns tipos são punidos, outros tipos não são punidos, então há uma relação tipicamente de conciliação dentro do judiciário. O Einstein vai dizer para nós que estamos preocupados com a corrupção que o único modo de escapar da corrupção causada pelos nossos atos é continuar trabalhando. Ou seja, o trabalho dignifica o ser humano no sentido da consciência, no sentido da busca da corrupção. Ou seja, quando eu falo de corrupto, eu preciso desenlinhavar o meu novelo ideológico. Consequentemente, eu preciso de suplantar todo o processo. Segundo Gonzalo Slaca, sem dúvida a corrupção é uma praga universal, é onipresente, ou seja, não é uma exclusiva do poder político, do poder público. Ao contrário, abarca todos os setores da vida pública. Não é um flagelo intermitente e temporal, é cotidiano e sem repouso, é histórico. Se há algo que está repartido democraticamente no país, é a prática da corrupção. Por isso a Associação Amaribo, de qual publicou esse livro sobre a corrupção nos municípios, ela merece toda a valorização que podemos dar, porque ela ensina a combater e ela vai dizer, para a gente terminar essa fala sobre o conceito sobre corrupção, ela vai dizer que a corrupção seria o único direito detestável dentro de uma sociedade que nos faz escravos, que nos faz pequenos e que não nos deixa crescer em todo sentido. Ou seja, a corrupção é um fenômeno complexo, dinâmico, que requer medidas, segundo a associação, concretas e interligadas em todo o sentido da sociedade humana. Finalizando com a frase do Jô Soares, que diz que a corrupção não é uma invenção brasileira, não é uma característica brasileira, mas a impunidade é uma coisa muito nossa. É isso aí, que você tenha a felicidade em seu coração e que a alegria seja um sentimento perene em seu viver. Obrigado.